Olá, bom dia. O programa Resenha deste sábado é uma homenagem aos 405 anos de São Luís. Na edição de hoje, eu recebo dois fotógrafos, Meirelles Júnior e Verusca Oliveira. Sejam bem-vindos. Meirelles. Bom dia, obrigado. Bom, meu querido. Joia, tudo bem? Tudo bem. Com vontade. Olá, Verusca, tudo bem? Joia, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada. Gente, obrigado pela presença. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre essa cidade aqui. Ontem fiz aniversário, nós estamos ao vivo, né? Na Difusora, na Resenha Difusora. E aí, esse olhar de vocês como fotógrafo sobre São Luís, né? Que olhar é esse? Que olhares a gente pode ainda ter nessa cidade quase centenária? Meirelles, Verusca, fique à vontade aí, quem no pau ímpar. Não, quem for. primeiras Primeiras damas. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, Tevaldo. Com certeza, não só de estar em uma entrevista com você, mas estar também com Meirelles Júnior, que é um fotógrafo que eu admiro muito e que me ajudou muito no início de carreira. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui hoje e ainda mais falando sobre São Luís, que é essa cidade que a gente ama tanto, né? Meirelles. Eu acho que todas as vezes que se fala de São Luís, eu meio que compro a briga, né? Porque há 22 anos eu já venho levantando essa bandeira de mostrar principalmente as coisas boas. Eu sei que nós temos muitas mazelas, mas eu ainda insisto que mostrar o lado bom é a melhor opção. Quando a gente fala de aniversário na cidade, né? Quando se comentou aniversário na cidade, a gente sempre tem uma imagem do centro histórico. Mais especificamente ali do bairro da Praia Grande, né, do bairro do Desterro e tal. Dá para ter um outro olhar, ou dá ainda para tirar coisas ali, outro olhar sobre essa área que é muito fotografada, que é muito, né, digamos assim, é uma imagem que de fato representa aquilo que ainda é São Luís desse período, desse processo. A gente pode ter um outro olhar sobre aquele lugar ou já se fez tudo? Na realidade, sempre tem um outro olhar, né? Eu costumo fazer até uma brincadeira. A gente tem no estúdio no segundo semestre, às vezes cursos de fotografia nos finais de semana. E aí eu faço uma aposta com os alunos. Olha, eu vou pagar um lanche para quem conseguir fazer uma foto da Rua Portugal que nunca foi feita. E aqui e acolá a gente acaba se deparando com essa imagem. Então o olhar do outro, ele é sempre diferente do seu, né? Às vezes você não conseguiria fazer uma foto tão diferente das que você já fez. Uma coisa, é difícil dizer que o que é muito fotografado não pode ser fotografado de uma forma diferente, porque as possibilidades são infinitas, né? Meirelles. Com a tecnologia, a gente vem vendo outros ângulos. Acabei de ver hoje um programa pela manhã e mostra o pessoal fazendo uma pesquisa com os botos. E nessa ferramenta que eles usaram, que é uma que eu comecei a usar há pouco tempo, mas ela é uma ferramenta muito boa, ela me deu um olhar diferente da cidade, que é o drone. Então, assim, em 2014, eu fiz um livro chamado Sobre São Luís, que eu fiz as imagens todas aéreas de helicóptero. Então, assim, eu ficava em cima do helicóptero tentando captar alguma coisa diferente. Dessa vez, você pega praticamente um brinquedo, porque aquilo, na verdade, a gente acaba gostando, e você começa a ver ângulos que jamais você teria daqui de baixo, fazendo, né, normalmente como a gente faz. Mas, assim, são ferramentas inúmeras, o próprio celular. Hoje em dia, qualquer pessoa já é fotógrafo, né? Hoje aumentou o número de fotógrafos na cidade que realmente tem uma visão, cada um quer pegar o melhor ângulo. Você entra no Instagram, você vê uma série de resultados fantásticos de pessoas que não são profissionais. Eu acho que isso é importante e deu uma sacudida no mercado também, né? Por isso você falava ainda há pouco da Rua Portugal, né? A Rua Portugal é, sem dúvida, uma das ruas mais fotografadas que a gente tem na cidade, né? Até por conta da sujaria que ali tem, assim, tem azulejos belíssimos, né? De um período extremamente interessante. Que outro olhar, sabe, assim, para quem está nos assistindo, assim, que outro olhar a gente pode, né, impor, colocar sobre aquela rua? Assim, um olhar a partir de um olhar, sabe, da câmera, por exemplo, assim, que lugar a gente pode ainda tirar alguma coisa da Rua Portugal? Eu acho assim, que a gente, se você não se prender apenas à estética arquitetônica,
você transforma a fotografia realmente em uma infinidade de possibilidades. Nesse último trabalho que a gente fez, que foi o projeto Impressão do Silêncio, a gente deu um curso de fotografia para 15 jovens surdos. E era exatamente a busca do resultado deles, era ter um olhar diferenciado, porque você imagina que a pessoa que desenvolveu ao longo da vida, ao longo dos seus 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos, a visão mais por causa da perda auditiva, né, por não ter audição. Então, você imagina que o resultado deles vai ser totalmente diferente. E foi. Por isso que eu te disse da questão das infinitas possibilidades. Tiveram fotos que passeios que a gente fez na Praça Gonçalves Dias, na Raposa, em vários locais, que eu me surpreendia com o resultado. Eu dizia, caramba, eu nunca nem tinha prestado atenção nessa janela, eu nunca tinha visto essa ponte. Então, assim, o que a gente tentou fazer foi o quê? Habitar a cidade nas imagens. As imagens, elas são humanizadas. E você vê que quando você fala de Rua Portugal, você não fala só dos prédios de azulejo. Você fala do vendedor de sorvete, do pintor, do artesão com o tear, do turista fazendo uma compra. Plástico. Existe muito mais naquela imagem do que... Não querendo desmerecer a arquitetura, não é isso. Mas assim, existe muito mais informação na Rua Portugal do que os casarões. É porque, de fato, o olhar que é comumente, digamos, compartilhado da cidade, desse espaço da cidade, ele é arquitetônico. Né? Nós falamos um pouco do drone agora, né? Quando você fala de olhar de cima, você olha para o telhado, né? Para o telhado, assim, porque da vegetação que cresce sobre o telhado. E o traço de vocês, quer dizer, o legal de vocês, essa possibilidade assim, que eu tenho não é só isso, né? Exatamente. Esse lugar não guarda só isso aqui, né? Uhum. E como é que é, assim, buscar esse outro lugar, Meirelles? Eu, quando comecei a pesquisar a Rua Portugal, uma das coisas que mais me emocionou foi o trabalho do Gaudêncio, que é um cearense que fotografou, né, a cidade, o estado, em 1908. Então, nós temos mais de 100 anos que ele fez esse documento. E uma das coisas que me chamou a atenção da Rua Portugal eram as vestes que o pessoal usava naquela época. Mesmo as pessoas de mais baixa renda, elas tinham todas camisas mangas compridas, né? E aí eu fui pesquisar um pouco mais e descobri que nossa cidade, há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, tinha temperaturas muito mais baixas do que hoje, né, por conta de desmatamento, de uma série de coisas. Então, essa mudança de estilo, essa mudança de comportamento das pessoas que evoluiu, realmente faz com que a gente se apaixone mais. Então, assim, saber que ali nós já fomos a terceira cidade do país, de saber que aquela é a rua mais azulejada da América Latina. Então, são coisas que realmente chamam a atenção. E no meu caso, que sou designer, eu não deixo de ver. Tu falaste que o drone vê telhado. O drone não vê só telhado, a gente vê outras coisas. Eu vou te mostrar depois umas coisas belíssimas, porque a gente consegue ver uma outra cidade, né? Eu acho que essa situação da pessoa que faz o tear, ele às vezes não deixa ser fotografado. Mas como a gente está lá todo dia, ele me olha e dá um sorriso, aí a gente brinca. Então, assim, essas pessoas que estão lá realmente fazem um pouco da história, né? Você falou uma coisa que é muito interessante, essa coisa da outra cidade. De fato, em São Luís, né, que seja, né, relativamente pequena, você tem outras cidades, né, na ilha de São Luís, em São Luís especificamente. Que outras cidades vocês destacariam no trabalho de vocês, ou nesse olhar de vocês fotográfico, assim? O que dá para olhar para além desse espaço que está ali, dentro do centro histórico, ali no entorno da Beira-Mar? Eu fiz o meu primeiro trabalho publicado em 2001, um dia depois dos atentados das Torres Gêmeas, dia 12 de setembro de 2001. E nesse trabalho eu retratei um lugar que eu tenho ultimamente acompanhado, e durante poucos anos, né, que a gente está falando de menos de 20 anos, a península ela teve uma mudança assim estúpida com relação à arquitetura, com relação à forma de utilização. Agora a gente teve a revitalização
de um forte, o Forte Santo Antônio, que é maravilhoso. A gente teve a restauração do patrimônio Bandeira Tribuzzi, que é maravilhoso. Então, a gente está conseguindo resgatar um pouco da história, porque aqueles canhões, aquela coisa, então assim, você vê que aquela cidade que está ali, ela também é antiga, apesar de ter a parte moderna toda exuberante. Ali, né? Vizinho do lado, né? Ali cortando. Vizinho, você tem coisas centenárias do lado de um prédio super moderno. E São Luís, ela carrega essa questão, várias cidades em uma só, né? Você vê pelos bairros, as tradições dos bairros, né? A Madrideus é uma infinidade de possibilidade de cultura, é uma riqueza de imagens muito grande. Você vai na Coab com manifestação religiosa, as praças. Então, assim, cada bairro de São Luís carrega uma característica própria e constrói, né, um mosaico que vira a cidade de São Luís. Então, assim, São Luís tem possibilidade demais. Eu acho que se a gente se dedicasse a estar todo dia, o dia inteiro na rua, a gente ia ter trabalho diferente todo dia, o dia inteiro. Porque cada bairro é uma realidade diferente. Cada bairro carrega a sua cultura. Ele tem uma cultura ali local, né? Não só da cidade, macro, mas cada tradição do seu bairro. Na Difusora foi a semana, na série sobre a cidade, no aniversário, teve uma matéria, uma reportagem sobre barcos e embarcações, né? Quer dizer, sobre o litoral. A gente olha muito pouco para esse litoral, né, que está na ilha de São Luís. Qual é o olhar de vocês sobre esse lugar também, sabe? Essa coisa da praia, do esporte praia, ou da embarcação, que é muito peculiar nossa também. Qual é o olhar de vocês sobre isso? Eu acho que... Pode falar. Não, eu já te cortei 2 vezes. Eu acho assim, foi no ponto que eu acho que talvez mexa mais comigo. Não sei se aquela coisa de você ser da cidade litoral, do mar, da água, do signo, ser peixes, essa mistura toda. Eu tenho um encantamento por barcos e embarcações assim incrível. Esse universo do pescador mesmo, a vida do pescador, do catador de ostra, né, do catador de caranguejo. Aquela coisa do amanhecer, a imagem no amanhecer, a luz da manhã, o final da tarde. É fascinante. O que entristece muito a gente, pelo menos a mim, né? Quando você vai fotografar e você tem que fotografar para o mar. Porque quando você vai fotografar para a terra, do mar para a terra, você vê uma infinidade de esgoto, de lixo sendo jogado. Isso a gente não tem como esconder, né? Então você não vai pegar a imagem que você fez e fazer um Photoshop e transformar em outra coisa. Você não vai manipular aquilo, né? Aquela cena é a que tá realidade. Ali, né? Realidade. Então às vezes eu me entristeço muito porque muitas imagens que são lindas, ela te escraviza a ser fotografada só em direção ao mar e não ao contrário, né? Mas eu acho que o que a gente tem de mais bonito mesmo, é essa relação do homem com a água. Assim, o maranhense, o pescador com a água, a família na praia, as crianças crescendo nas pocinhas. Então tem muito de São Luís nisso. Meireles, e teu olhar, Meireles? Eu volto a falar sobre São Luís e, na verdade, sobre São Luís mesmo, porque eu, nessa pesquisa que a gente fez, e esse livro, a gente fez essa volta pelas praias. Então, ele foi concebido para você fazer um giro em volta da ilha e que esse giro durou 9 anos. Então, assim, a gente se deparou com lugares como a Baía do Arraial, que é um lugar que eu desconhecia, eu via só no Google, e quando eu olhei, eu vi que dentro da minha cidade eu tenho lugares virgens. E isso foi uma coisa para mim, assim, super interessante, porque a gente encontra um porto, o próprio pescador, algum curral de pesca, alguma coisa, e que normalmente você só vai conseguir fazer isso se você fizer de barco ou se sobrevoar. Sobrevoar. E a gente encontrou nas imediações ali de Panacoatira, uma coisa que eu fui saber, uns currais de pedra, que eles chamam de mucambas, que são centenários. Então, quer dizer, quem fez foi os índios. Isso, pra gente que
mora num lugar desse, que vê aquela coisa crescendo e vê essa amplitude de marés que é fantástica. Então, assim, é importante saber que há 300 anos, 400 anos, 500 anos atrás, eles já usavam esse tipo de pesca. E que hoje ainda você consegue fazer de uma outra forma, mas o princípio é o mesmo. E as praias, realmente, eu brinco com relação a essa coisa do esgoto, etc., porque o que acontece? Eu surfo e eu estou dentro d'água o tempo todo. Eu nunca tive, graças a Deus, nenhum problema, nem meus companheiros. Então eu fico, às vezes, querendo saber se essa nossa amplitude, ela não é uma defesa natural que nós temos da cidade, porque ao subir e descer, ela acaba diluindo, eu acho, que de uma forma mais rápida. Limpando, né? Limpando de uma certa forma. E às vezes a gente vê um dia a placa está lá, no outro dia está limpa, num dia está e outro dia não está. Eu, na verdade, às vezes questiono como isso pode ser feito, como limpa tão rápido, como suja tão rápido. Né? Agora, por exemplo, a lagoa, que é o meu quintal de casa, foram tirados vários pontos de esgotos. Então, assim, isso para mim é um orgulho. Eu brinco que essa coisa daquela fonte de renda para as pessoas que estão ali em volta, os pescadores ali, né? Que ficam ali, é uma coisa maravilhosa. Meu filho, quando passava comigo, olhava uma obra e ele viu uma pintura na obra dizendo assim, essa obra tem mel. E a obra, ela pode ter demorado, mas eu acho que o resultado, se realmente esse esgoto foi retirado, isso para a gente vai ser uma coisa extremamente importante. Você vê até pelo tinha um escritório que pegava o cheiro todo, né? Você vê até pelo odor da lagoa. Quando eu era adolescente, eu lembro, o pai de um amigo meu era suíço, né? Então ele tinha um sotaque. E aí quando passava ali na lagoa, os carros não tinham ar-condicionado naquela época, né, gente? O vidro aberto. O vidro aberto, aí ele levantava o vidro assim, dizia assim, essa cheirinha. E hoje você passa ali com o vidro aberto sem se incomodar. Né? Você já vê que tem um resultado. Teve um resultado. Fala uma coisa a vocês dois assim. A gente está falando disso tudo, tem personagens, né? Vocês têm muito personagem no trabalho de vocês. Você falou uma cidade que está ali, ou arquitetonicamente está ali, ou os espaços, né, que a gente transita, mas os personagens, qual é a relação do fotógrafo com o personagem, por exemplo? Quando você vai aproximar de um mostreiro, você vai aproximar de um artesão, como é que eles lidam, né, com vocês nesse processo também, assim? Incomoda, é estranho, o que é isso, né? Fotógrafo-personagem. Aquela relação impessoal que existia antes, eu não acho ela possível hoje da mesma forma, de você só chegar e fotografar à distância, né, e não ter essa proximidade, porque hoje a gente tem que ser prático com a questão de direito de imagem, né? Então, assim, às vezes eu até acompanhei uma época em um trabalho do Meirelles, foto de uma manifestação cultural em que uma pessoa aparecia de destaque, ele queria utilizar a foto e saiu louco procurando pela cidade, um menino do boi, né? Consegui achar. Para conseguir achar, sim, tem que ter autorização, claro, né? Então, para conseguir achar, pegar a autorização e poder publicar. Então, hoje, a gente já toma um cuidado maior, né? Você vai fotografar crianças, você não chega fotografando crianças. Você chega, você conversa, cadê teus pais? Minha mãe está ali. Então deixa eu ir lá conversar com a tua mãe. Olha, eu estou fazendo um trabalho assim, assim. Então tem que ter isso. É claro que quando você vai clicar, você está fora da... Você é observador, né? Mas existe uma preparação antes. Infelizmente, aquela coisa ao acaso dá para a gente fazer sim quando você não vai identificar as pessoas. Mas a partir do momento que elas podem ser identificadas na imagem, você tem que fazer essa preparação antes. Então, e tem até um trabalho de um fotógrafo carioca que chama Rogério Reis, que é bastante interessante, que ele fotografou as praias do Rio, os locais do Rio, e em cima do rosto das pessoas ele colocou umas bolinhas coloridas, né? Justamente pela questão de que hoje passa a ser questionável, você vai fotografar uma manifestação cultural sem identificar pessoas. Como pode? Vai para o Largo de São Pedro, né, no Encontro dos Bois, e aí? Né? Então tem toda uma outra questão por cima. Eu acho que essa coisa da impessoalidade na imagem, hoje, ela tem outro significado já.
A gente vai no intervalo, Meirelles e Verusca. Na volta a gente continua essa conversa e bate-papo, né, sobre esse olhar e essa relação de quem é fotografado. Tá? Então... Estamos de volta e aqui ao meu lado os fotógrafos Meirelles Júnior e Verusca Oliveira. Vamos assistir agora um VT de 1 minuto de um projeto que a Verusca, né, trabalhou e trabalha. E depois a gente bate papo sobre isso, Meirelles. Eu queria saber, né, sua opinião e o teu olhar sobre esse trabalho da Verusca. Impressão, né, do silêncio. O VTzinho. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, como diz o ditado, quantos sinais de libras valerão uma imagem? Há algo de inestimável na escrita da luz das pessoas surdas que puseram seu talento e sua arte à prova nesta impressão do silêncio. O projeto buscou, antes da beleza, a inclusão da pessoa surda por meio de 15 vagas em um curso de formação em fotografia e sua preparação para o mercado de trabalho. Durante a formação, este grupo percorreu paisagens de 4 municípios, captando momentos de rara beleza poética por meio de seus clipes. O instante decisivo. As cidades de Alcântara, Raposa, São José de Ribamar e São Luís são vistas por outros ângulos. Pedra de cantaria, paralelepípedo, pissarra, asfalto, cimento e mar. Entre isso e o céu, infinitas possibilidades. Então, o projeto tornou esse livro, né? Eu queria que vocês me contassem um pouquinho dessa história, como é que foi isso. E Meirelles, fique à vontade para intervir, para colaborar, contribuir. Verusca. A ideia de trabalhar com surdos, ela surgiu de um projeto de um glossário de Libras que eu fotografei. Uma empresa me contratou para poder fotografar os novos sinais que eles estavam fazendo, livros técnicos de informática, novas palavras que ainda não tinham os seus sinais, né? E aí eu despertei um pouco para aquela coisa do surdo, você vendo tanto que eles trabalhavam para criar essa nova linguagem, todo esse processo cognitivo que acontecia. E eu comecei a pensar de como a fotografia poderia ajudar, né, toda essa comunidade que, apesar de uma capacidade cognitiva maravilhosa, né, espantosa, fica muitas vezes jogado a trabalhos que são braçais, né, que não permite que eles possam demonstrar o que eles realmente são capazes. Então eu comecei a pensar de como ajudar, né? Foi uma coisa que me incomodou um pouco e às vezes quando te incomoda você quer, né? Quer poder contribuir. E aí a gente conseguiu aprovar esse projeto na lei de incentivo do governo do estado e conseguiu o patrocinador e o resultado do projeto foi a publicação desse livro. Tem uma coisa interessante que tem muito do mar aqui, né? Tem muita praia, tem muito mar, né? Não sou só eu que tenho essa ligação, porque as fotos são todas deles, né? A gente deixou que eles criassem. E você vai ver que tem locais que foram fotografados de forma completamente diferente do que a gente já vê sendo feito aí. Meirelles, eu tive no lançamento, inclusive tinha alunos que eu conheci, né? Todos estavam encantados, assim, eles realmente compraram a ideia, eles criaram uma família, eu acho, que acabaram que até ela começou a indicar eles para trabalhos em empresas e acabou criando um nicho que eles realmente não imaginavam ter. E eu acho que iniciativas como essa são, assim, extremamente importantes numa cidade que a gente vê crescer e às vezes não vê pessoas preocupadas com o outro. Então, assim, todo esse trabalho
que a gente vê acontecendo de forma inovadora, a gente realmente vai buscar e encontra ali uma cadeia que ela vai criar ali de pessoas que vão multiplicar isso. Em 2002, a gente fez um trabalho chamado Um Olhar Infantil. Inclusive, mais ou menos nesses mesmos bairros, a gente fez Ilhinha, fez Raposa, fez Boa Viagem. Na época, o Edgar Rocha, sim, eu, a Marcela e a Dani, uma jornalista, a gente começou a pesquisar e fazer oficinas pequenas com crianças de 8 a 12 anos. E nessas oficinas a gente viu que eles todos tinham um interesse muito grande. Aí anos depois, Edgar fotografando embaixo da ponte uma procissão marítima, uma criança se aproximou dele. E ele se assustou, ficou meio com medo, né? E falou, olha, eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, eu não quero dinheiro. Eu estou apenas olhando porque eu sou fotógrafo também. Eu fiz um curso com o Meirelles e aí aquilo foi uma coisa que ele viu que a sementinha foi plantada e aquilo vai longe. E a pessoa que recebe uma orientação dessa, como a Verusca deu, ela vai para o resto da vida ter esse impulso e essa vontade de ter mais esse campo de trabalho, né? Que hoje já é tão difícil para as pessoas normais, quanto mais para essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, né? Verusca, tem uma possibilidade de a gente ter, digamos, uma segunda versão, uma segunda... Como é que está isso? Assim? A gente já está trabalhando para isso, né? A intenção da gente é fazer o projeto em outras áreas, né? Pegar a área de Imperatriz, a Sailândia, o Bacabal, pegar outras regiões e fazer esse mesmo formato. Só que desta vez, né? A instrutoria já não seria diretamente minha, mas já minha com a ajuda dos 15 jovens que a gente capacitou durante esse projeto. Foram 15, né? Foram 15. Essa segunda fase, assim, seriam 15 também, não? A gente pensa nessa quantidade, porque para que eles possam ter realmente um aproveitamento melhor, né? Como eles têm uma dificuldade de ler, né, de literatura técnica, então a explicação ela é muito, muito pessoal, é muito com você, é muito vendo o exemplo, é vendo a coisa acontecer. A gente não tem como ter uma turma com muitas pessoas, né? Então a gente precisa limitar um pouco para os 15 jovens, para que a gente possa ter um resultado realmente diferenciado, né? Meirelles, isso tem também uma novidade, né? Você está com um livro, esse livro você tem aí uma possibilidade de realidade aumentada nesse teu trabalho, né? Isso. Me conta um pouco dessa experiência, quer dizer, estar em um lugar... Essa experiência, ela na verdade, ela começou com uma ideia de um amigo chamado Wesley, que me falou do que ele tinha de movimento. Eu já tinha pensado nisso antes, na Centopeia com o pessoal com o Sam, e a gente pensou em fazer algo que pudesse dar uma dimensão maior ao trabalho. Hoje, a realidade aumentada, você não precisa mais do QR Code, porque a foto ela é um QR Code. A foto já tem uma... E nesse caso, como o livro todo, e é uma coisa um pouco cara ainda, o livro todo para ficar com realidade ia ficar uma coisa muito complicada. Então a gente escolheu... O custo seria muito elevado, seria muito alto. Muito alto. E a gente contou, inclusive, também, como a Verusca falou, com a lei de incentivo, o apoio para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Ele foi um trabalho que, de certa forma, é inovador. A gente pegou várias imagens, não só da cidade, quanto dos bastidores do trabalho, e a gente fez essa coisa tomar uma dimensão muito grande. A gente fez uma parceria com a Flávia Bittencourt, como a gente já fez com César Nascimento, com Alberto Trabucci, com vários cantores, e a gente foi divulgar isso no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, o resultado desse trabalho foi muito bacana. A gente conseguiu fazer Brasília, Curitiba e Nova York. A gente conseguiu juntar a música com a fotografia e mostrar para as pessoas que estão distantes que realmente sentem saudade. E São Luís e o Maranhão é uma riqueza tão grande, e as pessoas que estão fora, eles têm uma paixão muito maior do que a gente imagina.
Será que dá para te mostrar alguma delas? Eu dá tenho. Vamos tentar e ver se dá para ver o que há por trás da foto aí. Vou tentar aqui. O nome do aplicativo é Zapar. 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 Com 2P. E você apenas aponta. Tá dando para ver, meu querido? Você coloca aqui. Você tem um vídeo com imagens extras, com fotos extras, com esse vídeo está vinculado na capa do livro, na foto específica, na capa. Tá. E ele é um resumo da parte interna. Então, assim, lá dentro eu tenho, por exemplo, os casarões, e aí eu tenho visões amplas. Tem uma outra que a gente pode ver? Tem uma outra que a gente pode ver? Tem outra, tem. Vamos pegar uma outra. A gente possa mostrar esse... Tem diversas imagens, inclusive, por exemplo, quando a gente vai explorar uma igreja... Que igreja é essa, Meirelles? Essa aqui é a igreja dos remédios. E a gente consegue ver outras igrejas que estão associadas, porque no livro não dá para mostrar tudo, né? Então, a trilha sonora foi feita pelo Marcelo Rebelo, então é uma trilha exclusiva que a gente foi para estúdio para gravar. E deixa eu virar aqui para pegar melhor aqui. Isso. Então a gente tem assim a fotografia além da fotografia, né? É uma coisa que realmente até para o público americano foi uma coisa bem interessante, porque lá a gente distribuiu tablets e fones, então apesar da zoada da exposição todo mundo se concentrava e via bem a... Você também participou, fez um trabalho recente na área Itaquibacanga, né? Isso, com jovens da comunidade, né? Isso. Fala um pouco desse trabalho, como é que foi lá, como é que é esse trabalho, como é que... É um pouco daquela questão que tu levantaste no bloco passado, né? De você mostrar outras áreas da cidade, né? A área do Itaquibacanga é praticamente uma outra cidade, né? O Itaquibacanga, ele é independente, né? A gente foi um projeto piloto, já trabalhando com a questão da fotografia, sendo ensinada para jovens, como uma forma de capacitação, incluir o jovem que naquela área tem uma certa dificuldade, depois que ele termina o ensino médio, o que eu vou fazer, né? Não consegue entrar na faculdade, não tenta um curso técnico, então fica meio perdido e a gente acaba perdendo muitos jovens assim. Então a ideia era tentar inseri-los no mercado e até mesmo valorizar, fazer com que eles começassem a valorizar e assim, se apropriassem da área deles, né, do Itaquibacanga. Então a gente trabalhou com jovens nascidos e que sempre moraram no Itaquibacanga. A ideia era que fosse um produto made in Itaquibacanga, né? A gente pode dizer assim. Então, foi muito interessante para a gente, porque eu acho que não só a área do Itaquibacanga, mas São Luís toda carece disso, né? De você trabalhar os jovens para que eles possam realmente se apropriar do bem, né? Se apropriar do que é a cidade. E eles poderem mostrar um pouco o que é o Itaquibacanga, que tem praias lindíssimas. A manifestação cultural também na área do Itaquibacanga é riquíssima, muito forte, riquíssima, né? Muito riquíssima. Então você vê os bairros, igrejas antigas, tem muita riqueza escondida na área do Itaquibacanga. Eu perguntava isso, porque na verdade assim, vamos fazer uma ponte, né? Você acabou de mostrar, tecnologicamente essa coisa é extremamente viável, possível de fazer, e por outro lado alguém que não tinha referência fotográfica, que não conhecia esse processo fotográfico, e aí eu tenho dois lugares, quer dizer, isso foi possível porque o digital hoje é muito forte nesse processo, porque o digital permitiu, né, que vocês imaginassem possibilidades diversas. Imagina fazer uma oficina dessa quando a câmera era analógica, né, com filme, com revelador, com não sei o que, uma série de coisas. Imagina ser, né, só a impressão do livro e aquilo, a relação era só, né, tátil, né? Então, vocês acham que o digital, de fato, modifica muito esse modo de fazer, de conversar, dialogar sobre fotografia? Eu acho que todos nós tivemos essa mudança
na nossa casa, em tudo, né? Então, assim, a minha mãe, hoje, ela não sai do celular. Então, ela é fotógrafa. E ela tem 73 anos. Ela, inclusive, está nos vendo aqui. Com certeza, deve estar fotografando a televisão. Porque a gente sabe que essa possibilidade do celular hoje deu uma dimensão até para quem não tinha noção. Hoje já passa a ter uma certa noção. E isso invadiu periferia. Hoje, a quantidade interior, de todos, cidades interioranas, tá? Tudo. Eu faço um trabalho também em lugares que são com pouca acessibilidade da internet, mas é muito engraçado porque quando vai anoitecendo, as pessoas terminando o seu trabalho, elas vão procurar os nichos onde tem Wi-Fi. E você vê nos interiores, eles ao lado todos reunidos, você não sabe o que está acontecendo, ali tem um sinal de internet, e eles se conectam com o mundo naquele cantinho. Então isso é interessante e a cada dia mais ele vai se ampliando e eu acho que isso aí é meio que infinito. Eu estava vendo agora a imagem do furacão que a galera está tendo lá de cima da estação espacial e que é um dos maiores do mundo que já houve. E a quantidade de informações online que você tem, não precisa uma TV mais. Você tem uma pessoa que vivenciou e que coloca aquilo e que vai para o mundo. Verusca, vamos ao intervalo, né? Daqui a pouco a gente continua com essa boa conversa, bom bate-papo sobre fotografia. Até já. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Resenha. Meus convidados hoje são os fotógrafos Meirelles Júnior, Francisco Oliveira. E Meirelles, a gente vai agora vamos mostrar umas imagens, um passeio que você fez, a convite do aplicativo, né? Eu queria que você depois relatasse como foi essa experiência aí Você estava como taxista ou estava como Não, eu estava como passageiro escondido. Passageiro escondido. Porque tem uma modalidade que é compartilhado nesses aplicativos. No caso aqui ainda não existe. Aí o pessoal chegava e achava, que é isso, é compartilhado? Eu não sabia. Vamos ver as imagens aí, você pode ir comentando como é que foi a reação das pessoas, como é que se deu essa experiência aí. Na verdade, foi a partir de um convite do Marcelo Vasconcelos e do Felipe Ladeiras que me chamaram para fazer esse desafio de mostrar a cidade. Na verdade, foi um projeto que acabou criando um outro projeto em seguida. A princípio era distribuir o livro para usuários e causar uma surpresa, porque eles não sabiam que a gente estava lá dentro e quando eles entravam a gente tinha um plano B, porque podia ser que a pessoa não quisesse entrar, mas graças a Deus 99% aceitaram e não quiseram que eu saísse do carro, porque eu tinha um carro de apoio para que não pudesse incomodar eles. Sim. Mas foi com exceção de uma senhora que ela estava no Itapiracó e ela entrou e falou, o que é? Eu falei, é um presente. Ela disse, me dá logo o presente. Aí eu dei o presente, ela recebeu, guardou em casa e saiu dentro do carro e não quis que eu fosse. Mas o motorista foi explicando o que era. Aí eu ia no outro carro acompanhando e ela já queria me chamar para me voltar. Chamar de volta para poder fazer. Com vergonha. Então, assim, foi praticamente 100% de aceitação. E daí surgiu uma outra exposição, que ela vai ao ar agora. E a relação com o livro, assim, sabe, do passageiro com o livro, como é que foi essa relação? Foi muito bacana. A gente teve a resposta imediata deles nas redes sociais. Eles postaram, agradeceram tanto a empresa quanto a mim. E foi assim uma coisa super diferente, criativa
e um presente para a cidade, né? Porque o tanto de mensagem que eu recebo, a própria empresa fez mais de 15 mil postais, está distribuindo, que isso é uma coisa também que a gente tem. Postais da cidade. Uhum. E esses postais foram feitos de uma visão minha dentro dos carros. Então eu saí vários dias de dentro do carro justamente para ver se eu conseguiria extrair alguma coisa daquele ângulo do passageiro, que é uma coisa diferente, porque a gente tem a zona de conforto, fica nos lugares bons, então eu fiz tudo de dentro dos carros. Então, Verusca, assim, eu queria pegar esse gancho que eu falo, Meireles, desse lugar que ele estava de passageiro no táxi. A gente sai de casa diariamente, né, várias vezes ao dia, para o trabalho, para a escola, faculdade, enfim, atividade ou outra. Como é que é esse olhar do fotógrafo, que não é um olhar, digamos, comum, natural, normal, quer dizer, vocês estão nos lugares olhando do lugar da fotografia, do lugar do fotógrafo. Como é que é isso, assim, sabe? Pessoa que está em casa, como é que é sair, assim, eu tenho uma relação com a luz, por exemplo, tem relação com uma novidade que está no bairro onde eu moro, onde eu trabalho, quer dizer, como é esse olhar de vocês no dia a dia? Ou passa e não... Sem dúvida alguma, existe uma diferença, é um certo treino também, né? Ao longo dos anos você vai, né, aguçando mais. Mas é uma coisa que faz a gente sofrer, pelo menos às vezes eu sofro, quando você está cruzando a ponte, o pôr do sol está perfeito, e você simplesmente quer parar ali e fazer uma imagem, e você não pode, porque tem trânsito, porque não pode estacionar, e você acaba perdendo vários cliques, ou você está passando. Acontece isso muito comigo na Ponte Bandeira Tribuz, né? Porque tem o verde do mangue, ele é assim, não adianta, você pode viajar, pode ir em qualquer lugar, você não vai encontrar aquele tom de verde de jeito nenhum. Então você vê aquele verde do mangue, vem uma garça mergulhando, ou às vezes, final de tarde, a revoada de guará, e você está ali no carro fotografando com a mente. Né? Nesse tempo de celular, de internet, tem uma coisa que é muito legal, vocês passaram por isso, e você lembrou há pouco, né? Cartão postal. Você tem cartão postal ainda, assim, envia cartão postal? Como é que vocês veem a coisa do cartão postal, né? Daqui para outro lugar, ou, enfim? Eu tive uma vez num restaurante, e nesse restaurante, em plena época de internet, você tem lá à disposição cartões postais que você ali escreve o que você está sentindo naquele momento e manda para alguém que você queira. Eles mesmos do restaurante postam. Aquilo é uma iniciativa simples, barata e que dá um efeito muito grande. Agora, essa semana, uma amiga minha, Juliana Silveira, me ligou que na escola pediram para a filha dela cartão postal da cidade em homenagem ao aniversário e ela não conseguiu achar em nenhuma banca. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa, a gente geralmente faz, mas geralmente a gente presenteia. Inclusive agora está sendo presenteado. Você tem uma série aí? Tem uma série que está sendo presenteado. Essa série, ela também tem a realidade aumentada, que é justamente esse QR Code que a gente encontra aqui, que é o Zapá, e você encontra todos esses postais com os bastidores também de uma coisa a mais. Então, assim... São quantas fotos, né, no postal? É uma série de 10 postais que a gente tem, além de culinária, tem arquitetura, tem a parte do folclore. Então, eu acho que isso aqui realmente é uma coisa que, infelizmente, está cada vez mais raro. Mas, em todos os lugares que nós viajamos, isso é uma coisa que está lá. Você tem foto postal, Verusca? Tem, no projeto Impressão do Silêncio, acompanha com um livro, um calendário e postais, né? São 10 postais também, porque a ideia é justamente ter a foto, a imagem tátil, né? A gente, voltando um pouco, né? Eu acho que a gente está virando o vinil. A fotografia, ela está virando o que o vinil virou, né? Virou uma relíquia. Você tem a imagem digital. Tudo hoje é muito digital, o que é ótimo por causa da velocidade de transmissão que você tem. Você tem a imagem em tempo real, é excelente. Mas só que a gente está perdendo muita coisa também, né? Você receber um cartão postal, quantas pessoas hoje
não tem como dizer qual é a sensação de receber um cartão postal de um amigo que está de férias. Tem uma história, e aí, engraçada, no foto na cidade, tem umas 2, 3 semanas, uma senhora chegou lá, né, e disse, ô minha filha, me ajuda aqui, eu queria revelar as fotos que estão aqui no celular. Aí a moça vira assim, só quer imprimir a foto e tal, não sei o quê. Do revelado, imprimir, né? Quer dizer, de ter imagem de fato física, né? Isso não se tem mais hoje, né? É complicado. Tem bancos de imagem do mais diversos. Uma das coisas... Como é que vocês lidam com isso? Assim, uma das coisas que eu vi e que realmente é mais interessante foi uma das maiores, das gigantes da fotografia, dando o último suspiro com relação a revelar. Foi uma das campanhas mais interessantes que eu vi. Ela fotografou a tela de um computador e uns post-its colocados ao lado da tela, para o pai sempre estar vendo aquilo. Aí tinha lá, favor lembrar de revelar o aniversário de 1 ano do meu filho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Já tinha 5 anos e ele não estava revelando nada. Que é uma coisa que as avós não deixam passar. Isso, eu volto a falar da minha mãe, ela sempre diz, meu filho, eu quero impresso. E no caso dela, nesse caso que eu citei há pouco, exatamente, era uma avó com Fausto Neto brincando num parque, num lugar, tal. Ela queria material impresso, né, assim. Com certeza. Gente, não tem nada mais delicioso do que você abrir uma caixa em casa, tirar um álbum e ver as fotos de reuniões familiares de 10, 15... Conta muita história, né? Traz um sentimento. A fotografia, ela tem isso, ela traz um sentimento. Ela não é só imagem. Ela traz um sentimento, ela traz lembranças, ela traz... Não sei nem explicar a sensação que é você... Gente, eu lembro desse dia, né? Essa viagem que você faz. Eu tive uma vez pedindo um patrocínio para o empresário e foi um desafio, porque eu entrei na sala e ele já foi falando para mim, olha, estou chegando da Europa e tu estás sabendo que a Barça e a Delta agora todas são digitais, que não vai ter mais nada impresso. Aí eu falei, eu tô sabendo, mas eu acho que isso é um pouco relativo. Ele disse, claro que não, isso aí é o futuro. Eu falei, eu vou pedir um patrocínio de um livro, ele está falando que não existe mais. Não existe mais o livro, né? Quer dizer... Eu fiquei com as mãos atadas. Mas aí eu coloquei um exemplo que os Estados Unidos faz e que é uma coisa que constantemente a gente está vendo as mudanças. Ele coloca em alguns cilindros, à prova de tudo, coisas daquele momento, né? No caso, eles abriram há pouco tempo, com várias informações sobre o mundo. E nessas informações, lá dentro tem livros, lá dentro tem DVDs, lá dentro tem CDs, lá dentro tem... Na época, que isso é pouco tempo, lá tinha fita cassete, tinha MD, tinha videodisco, então tinham várias coisas. Quando você abriu para atualizar novamente, que a cada 10 anos eles atualizam, nada do que eles tinham colocado lá tinha onde você ver. Hoje você não tem onde escutar uma fita cassete. Você não tem mais onde ver um disquete, não tem no computador. Tem que colocar no disquete. Já não está vindo nos computadores agora, nem o leitor de CD não está mais vindo. Já está vindo só com USB. Então, assim, o livro, ele é único e você não precisa de nada para você acessar. E assim, a gente, na verdade, o programa é essa homenagem à cidade, né, esses 405 anos de São Luís, e a gente começou falando muito desse olhar de vocês sobre a cidade. Não vale o que está no livro e não vale o da impressão do silêncio. Qual é o cartão postal de você de São Luís? Assim? Qual é o teu, Verusca? Qual é o seu? Caramba! Primeiro, Verusca, um pode só. falar. Deixa eu pensar um pouco. Só um, rápido. Tá ganhando tempo, né? Cartão postal de São Luís. Vamos lá, que a gente está no limite. Eu acho que é as pontes. As duas pontes. Bandeira Tribus e São Francisco. Meirelles? O meu cartão postal de São Luís, eu acho que é o coração do povo maranhense. Eu acho que ele não tem dimensão de como a gente colocar. É justamente isso, mas não é o coração do sentido figurado. Foto disso? É o povo. É o povo. Meirelles, muitíssimo obrigado, Verusca, muitíssimo obrigado, Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, a gente encerra hoje esse resenha. Até semana que vem, ao vivo, aqui na TV Difusora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigado.